Você já sentiu que, ao passar dos 45 anos, o seu corpo parece ter tomado uma decisão unilateral de mudar as regras do jogo? Talvez você tenha notado que aquela mesma xícara de café com um pãozinho, que você consumia há uma década sem qualquer reflexo na balança, agora parece se transformar instantaneamente em um acúmulo de gordura abdominal. Se você sente que a sua energia oscila durante o dia e que a clareza mental parece um luxo cada vez mais difícil de alcançar, saiba que você não está sozinho e, mais importante, não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade. Existe uma explicação biológica elegante e fascinante para isso, e hoje vamos desvendar por que o hábito cultural mais sagrado da nossa rotina, o café da manhã, pode ser exatamente o obstáculo que impede o seu metabolismo de trabalhar a seu favor. Se você quer entender como retomar o controle do seu corpo e descobrir estratégias simples para despertar sua vitalidade, inscreva-se no canal Nexus Saúde, pois aqui transformamos a ciência da longevidade em ferramentas práticas para o seu dia a dia. Para compreendermos o que acontece após os 45 anos, precisamos primeiro visualizar o metabolismo como uma grande empresa gerida pelo seu sistema endócrino. Quando somos mais jovens, essa empresa opera com uma eficiência invejável. O hormônio insulina, que podemos comparar ao gerente de estoque, consegue organizar a energia vinda dos alimentos e distribuí-la para as células com precisão cirúrgica. No entanto, com o passar das décadas, o gerente começa a sofrer com a sobrecarga. É como se a fábrica trabalhasse 24 horas por dia, sem nunca fechar para manutenção. O café da manhã, que aprendemos desde crianças a considerar a refeição mais importante do dia, acaba sendo para o corpo de alguém com mais de 45 anos o primeiro gatilho de um ciclo de inflamação e estocagem. Quando você acorda e ingere carboidratos, seu nível de glicose no sangue sobe rapidamente. O corpo libera insulina para lidar com esse açúcar, e enquanto a insulina está presente, o corpo recebe uma ordem direta e bloqueante: não queime gordura, apenas estoque. Imagine que o seu organismo possui 2 tanques de combustível. Um é o tanque de glicose, que é como um combustível de alta combustão, rápido, mas que acaba logo. O outro é o tanque de gordura, que é uma reserva vasta, densa e duradoura. Quando você acorda e toma um café da manhã rico em carboidratos, você preenche o tanque de glicose até a borda. Como o tanque de glicose está cheio, o seu corpo não sente a menor necessidade de acessar a reserva de gordura. E o que acontece se você continua abastecendo esse tanque de glicose a cada 3 ou 4 horas, com lanches e refeições constantes? Você isola a sua reserva de gordura, impedindo que o corpo a utilize como fonte de energia. Para uma pessoa com mais de 45 anos, o metabolismo já não possui a mesma flexibilidade metabólica de antes, tornando esse bloqueio ainda mais severo. Quando perdemos essa capacidade de alternar entre fontes de energia de forma eficiente, entramos em um estado de dependência constante de açúcar, o que gera fadiga, névoa mental e o ganho de peso progressivo. A ciência por trás desse fenômeno é profunda. Quando o corpo permanece em estado de jejum, mesmo que seja apenas estendendo o tempo entre a última refeição da noite e a primeira do dia seguinte, algo maravilhoso acontece dentro de cada uma das suas células: a autofagia. Esse termo, que vem do grego e significa comer a si mesmo, é um processo de reciclagem celular. Pense na sua célula como uma casa que passou décadas sendo habitada. Com o tempo, eletrodomésticos quebram, fios se desgastam e entulho se acumula. A autofagia é como uma equipe de limpeza especializada, que entra na casa durante o período de jejum para identificar essas partes danificadas e reciclá-las, transformando lixo em energia nova e componentes saudáveis. É um mecanismo de renovação que mantém o seu corpo jovem, eficiente e, acima de tudo, resistente a doenças crônicas. O problema é que, ao comer logo cedo, você interrompe esse processo de faxina profunda. Você desliga o interruptor da autofagia e força a célula a se preocupar apenas com o processamento do novo alimento que acabou de chegar. Muitas pessoas me perguntam se o jejum intermitente não seria perigoso ou se causaria fraqueza. A resposta curta
é que, quando bem orientado, o jejum é uma adaptação evolutiva natural. Nossos ancestrais não tinham acesso a despensas cheias ou padarias abertas ao amanhecer. O corpo humano foi projetado para períodos de abundância seguidos por períodos de escassez. Ao passarmos um tempo sem comer, sinalizamos ao nosso corpo que é hora de buscar energia nas nossas reservas. Esse é o momento em que a clareza mental aumenta, pois o cérebro, através de uma adaptação evolutiva, torna-se mais aguçado para que possamos buscar o alimento. A ciência moderna tem demonstrado que níveis moderados de estresse metabólico, como o jejum, ativam genes de longevidade que protegem o nosso DNA e reduzem os indicadores de inflamação. Ao insistir no café da manhã tradicional, rico em pães, cereais e sucos, você está, na verdade, suprimindo esses mecanismos de defesa e longevidade. Entender isso não significa que você nunca mais poderá comer pela manhã, se isso for um prazer importante na sua rotina social ou familiar. A questão crucial aqui é a consciência sobre o que você está dando ao seu corpo e quando esse estímulo acontece. Se aos 45 anos ou mais você percebe que a sua cintura aumentou e que o seu nível de energia é instável, o primeiro passo prático é começar a observar a janela de tempo da sua alimentação. Não se trata de uma privação extrema, mas de uma gestão estratégica. Tente, por exemplo, atrasar o seu café da manhã em 1 ou 2 horas, ou simplesmente trocar a composição do que você come. Se o seu café da manhã é composto apenas por carboidratos refinados, o estrago metabólico é imenso. Substituir por proteínas e gorduras saudáveis como ovos, abacates ou oleaginosas sinaliza ao seu corpo de uma forma completamente diferente, mantendo a insulina baixa e permitindo que o processo de queima de gordura continue ocorrendo por mais tempo. Vamos analisar agora o impacto da insulina de forma mais detalhada. A insulina não é vilã, ela é um hormônio vital para a nossa sobrevivência. O problema é a frequência e a intensidade com que a exigimos. A cada vez que você consome algo doce ou rico em farinha, você gera um pico de insulina. Com o passar do tempo, as células começam a ignorar o sinal desse hormônio, um fenômeno que chamamos de resistência à insulina. Imagine que você está em um quarto e alguém toca a campainha uma vez. Você atende prontamente. Mas se alguém começar a tocar a campainha 100 vezes por dia, sem parar, você eventualmente vai ignorar o som, certo? É exatamente isso que ocorre com as suas células. Elas param de responder à insulina, e o pâncreas, em um esforço desesperado, produz ainda mais do hormônio, criando um círculo vicioso de inflamação. Essa inflamação sistêmica é o motor silencioso que acelera o envelhecimento, reduz a sua imunidade e bloqueia o acesso à sua reserva de energia. Ao adotar um protocolo de intervalo entre as refeições, você permite que o nível de insulina caia. Quando esse nível está baixo, o seu corpo entra em um modo diferente de operação. Ele começa a acessar os estoques de gordura para obter energia. Esse é o segredo para retomar a autonomia sobre o peso e a vitalidade. A gordura, ao contrário da glicose, é uma fonte de energia limpa e constante. É por isso que, quando você atinge a flexibilidade metabólica, aquela queda de energia à tarde, que muitos chamam de sono depois do almoço, simplesmente desaparece. Você se torna autossuficiente. A clareza mental que você recupera não é passageira. É o resultado de uma química cerebral equilibrada, livre dos altos e baixos constantes, dos picos de glicose e da montanha-russa da insulina. É importante ressaltar que a adaptação metabólica é um processo gradual. Se você passou décadas alimentando seu corpo de uma determinada forma, não espere que ele se transforme da noite para o dia. O primeiro passo é a conscientização. Comece a olhar para os rótulos dos produtos. Entenda que a indústria alimentícia, muitas vezes, mascara carboidratos refinados como opções saudáveis. Você verá que muitos cereais ditos matinais não passam de açúcar processado com uma embalagem colorida. A ciência da nutrição avançou muito, mas a mensagem básica permanece a mesma. Quanto menos o alimento for processado, melhor ele será para a sua saúde metabólica. Quando você escolhe alimentos íntegros,
você está dando ao seu corpo os tijolos necessários para a reconstrução celular. Pense em cada refeição como uma decisão de investimento. Você pode investir em inflamação e estocagem de gordura, ou pode investir em longevidade e renovação celular. Aos 45 anos, o seu capital metabólico é um ativo precioso que você precisa proteger. O jejum intermitente e a escolha consciente dos alimentos não são apenas ferramentas de perda de peso, são ferramentas de preservação da sua saúde para os próximos 40 ou 50 anos. A autonomia que buscamos após os 45 não é apenas sobre aparência, mas sobre a capacidade de realizar as atividades que amamos com vigor, de manter o foco mental em nossos projetos e de evitar que problemas metabólicos silenciosos se transformem em doenças crônicas tratáveis apenas com medicamentos. Muitas vezes, a resistência a mudar o café da manhã vem do hábito cultural. O café da manhã é um ritual de conforto. Mas eu convido você a refletir. Existe algo mais reconfortante do que acordar sentindo-se leve, enérgico e com a mente clara? A verdadeira satisfação não está no sabor momentâneo de um pão com manteiga, mas na sensação de bem-estar que dura o dia todo. Se você sente que esse hábito é difícil de quebrar, comece pequeno. Tente reduzir o carboidrato do seu café da manhã pela metade na primeira semana. Na segunda semana, substitua por proteína. Na terceira semana, tente empurrar a refeição para mais tarde. Escute o seu corpo. Ele é o melhor laboratório de testes que você possui. Ele lhe dará sinais claros, como menos inchaço, melhor qualidade do sono e uma disposição renovada ao acordar. Não podemos esquecer da importância do sono e da hidratação nesse processo metabólico. A saúde é um ecossistema. O jejum ajuda, mas não é uma pílula mágica se o restante dos seus hábitos forem negligenciados. A hidratação, por exemplo, é fundamental para que as células realizem a autofagia de forma eficiente. Muitas vezes, o que interpretamos como fome logo cedo é, na verdade, uma desidratação leve. Tente começar o seu dia com um copo generoso de água, talvez com uma pitada de sal marinho ou limão, para repor eletrólitos e preparar o seu organismo para os desafios do dia. E o sono? Bem, o sono é o momento em que a reparação celular atinge o seu ápice. Se você não dorme bem, o seu metabolismo sofre um estresse adicional, aumentando a resistência à insulina no dia seguinte. Tudo está conectado. A ciência aplicada à longevidade mostra que a simplicidade é o caminho mais eficaz. Não precisamos de fórmulas complexas ou suplementos caros para melhorar o metabolismo após os 45 anos. O que precisamos é alinhar a nossa rotina com o que a biologia espera de nós. Quando compreendemos que o café da manhã, da forma como é consumido hoje na cultura ocidental, é um hábito recente em nossa história evolutiva, torna-se muito mais fácil desapegar dele. A nossa biologia tem milhões de anos, os nossos hábitos alimentares modernos, menos de 100. Essa desconexão é a raiz de muitos dos problemas que enfrentamos. Ao ajustar o nosso comportamento, estamos, na verdade, voltando à nossa essência biológica, permitindo que a inteligência do nosso corpo assuma o comando novamente. Ao longo desta jornada de aprendizado aqui no Nexus Saúde, vamos explorar como cada pilar da sua rotina, alimentação, jejum, movimento e sono, pode ser otimizado para garantir que os seus próximos anos sejam os melhores da sua vida. A saúde metabólica é a base sobre a qual construímos a nossa qualidade de vida. Sem ela, tudo se torna mais difícil. Com ela, ganhamos a liberdade de viver com intensidade. Não aceite a ideia de que o declínio após os 45 anos é inevitável. Podemos envelhecer com dignidade, com energia e com uma clareza que, muitas vezes, os jovens de 20 anos nos invejam. O envelhecimento é um processo, mas a forma como você envelhece é uma escolha que você faz todos os dias, em cada decisão que toma na mesa de refeições. Imagine daqui a um ano, olhando para trás e percebendo que as mudanças que você implementou hoje foram o ponto de virada na sua história. Imagine sentir-se no controle, sem as oscilações de humor causadas pela hipoglicemia reativa, sem o peso desnecessário,
com uma mente que funciona como uma máquina bem lubrificada. Essa é a realidade possível para quem se dispõe a entender a ciência do próprio corpo e age com consistência. O conhecimento é apenas o primeiro passo. A aplicação prática é o que gera a transformação. Não espere pelas condições perfeitas ou pelo momento ideal. O momento ideal é agora, dado que o seu corpo responde hoje ao estímulo que você lhe entrega. Se você quer ser um protagonista do seu processo de envelhecimento, comece a analisar o que você consome logo ao despertar e questione se isso está servindo aos seus objetivos de longevidade ou se está apenas seguindo uma norma social que já não condiz com as suas necessidades biológicas atuais. Estamos juntos nessa missão de desmistificar a saúde e levar a ciência para o seu dia a dia de forma acessível e prática. Se este conteúdo trouxe luz sobre os seus próprios hábitos e fez você enxergar uma nova possibilidade para a sua vitalidade, compartilhe este vídeo com alguém que também está acima dos 45 anos e precisa entender por que o metabolismo mudou. A informação é a ferramenta mais poderosa que temos para combater o envelhecimento precoce e as doenças crônicas que tanto preocupam a nossa geração. Ao espalhar esse conhecimento, você ajuda a criar uma comunidade de pessoas mais conscientes, mais saudáveis e mais autônomas. Para fecharmos, lembre-se de que a jornada para a saúde metabólica é uma maratona, não um sprint. Não se cobre perfeição absoluta, mas busque a consistência. Cada dia em que você consegue dar ao seu corpo um tempo extra de descanso metabólico, você está colhendo benefícios em nível celular. A autofagia, a sensibilidade à insulina, a clareza mental e a queima eficiente de gordura são recompensas que se acumulam ao longo do tempo. O seu corpo é uma máquina biológica incrível, capaz de se reparar e se renovar de maneiras que nem imaginamos, desde que lhe demos as condições adequadas para tal. Continue acompanhando o Nexus Saúde, pois nos próximos episódios vamos mergulhar em temas como a suplementação inteligente para a longevidade, o papel do exercício físico na modulação metabólica e muito mais sobre como otimizar o seu relógio biológico. O seu futuro começa com uma decisão consciente hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Sua jornada para se tornar a sua melhor versão começa com a ciência que você coloca em prática agora. Mantenha o foco, entenda o seu corpo e recupere a sua autonomia. Até a próxima descoberta sobre como viver com plenitude aos 45 anos e além.